De acordo com o livro de Urântia, na página 1934, diz assim: a guerra não é a grande e terrível doença do homem. A guerra é um sintoma, um resultado. A doença de fato é o vírus da soberania nacional. As nações de Urântia, as nações da terra, não têm desfrutado da verdadeira soberania. Elas nunca tiveram a soberania que pudesse protegê-las das pilhagens e devastações das guerras mundiais. Na criação do governo global da humanidade, as nações não estariam abdicando da sua soberania, tanto quanto estariam de fato criando uma soberania mundial real, autêntica e duradoura, que daí por diante seria plenamente capaz de protegê-las de qualquer guerra. Os assuntos locais seriam controlados pelos governos locais, os assuntos nacionais pelos governos nacionais, os assuntos internacionais seriam administrados pelo governo planetário. A paz mundial não pode ser mantida por tratados, pela diplomacia, pelas políticas exteriores ou alianças, ou pelo equilíbrio dos poderes, nem por qualquer outro tipo de substituto para negociar com as soberanias dos nacionalismos. A lei mundial deve vir existir e deve ser imposta pelo governo do planeta, a soberania de toda a humanidade. O indivíduo gozará de muito mais liberdade sob o governo mundial. Os cidadãos das grandes potências hoje são taxados, regulados e controlados, quase que opressivamente, e uma boa parte dessa interferência atual nas liberdades individuais desaparecerá quando os governos nacionais estiverem dispostos a confiar sua soberania no que diz respeito aos assuntos internacionais nas mãos do governo geral do planeta. Sob o governo de todo o globo, os grupos nacionais terão uma oportunidade real de realizar e de desfrutar das liberdades pessoais genuínas da democracia. E isso porá fim à falácia da autodeterminação do Terceiro Reich, com regulamentação para todo o planeta do dinheiro e do comércio. Virá uma nova era de paz mundial. Logo, uma linhagem global poderá vir a evoluir. E haverá pelo menos alguma esperança de que algum dia surja uma religião única global, ou religiões com ponto de vista planetário, global e único. A segurança coletiva nunca proporcionará paz enquanto a coletividade não incluir toda a humanidade. Observe que a ideia do livro de Urântia era trazer uma só religião para a paz, sem que as nações, cada uma quisesse a sua própria soberania de impor sobre a outra. Dentro do academicismo, isso é a ausência de alteridade. O que é alteridade? É eu considerar o outro e me colocar dentro da relação com o outro. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram as nações, cada uma querendo ser soberanas na terra. E tendo o ponto de vista em que o Eterno viu, a única nação na época que dispunha de pelo menos elementos básicos para compreender de forma protótipa, com um protótipo, essa ideia de Urântia seria os Estados Unidos da América. E daí se explica o porquê da adaptação do livro de Urântia ser uma adaptação protestante para sua época. Você nunca imaginou que fosse isso, né? É lógico. Se a França, que foi o berço do Espiritismo, com José Hippolyte Rivalet, conhecido como Allan Kardec, e o Espiritismo não foi popularizado na França, mas sim aqui no Brasil, através de Chico Xavier, e depois em cadeia você vai ver as obras de Kardec, como a Gênese, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Então você vai ver o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso, através de Chico Xavier, vai ser popularizado as obras de Kardec. E do Brasil, o Espiritismo expande todas as suas obras para o mundo. Mas não era a França com Kardec. Não era os teólogos da Europa. Mas era o sentimento norte-americano. Porque ainda naquela época, a igreja norte-americana tinha um ideal de pureza, de piedade. Então isso tinha um valor que acrescentava muito mais do que simplesmente olhar as questões pormenorizadas da espiritualidade. Então você tendo um retrato geral da história e vendo dentro do ponto de vista econômico, você entende por que os extraterrestres entenderam
que deveria se acomodar da revelação de Urântia dentro de um contexto protestante. E nós deixaremos o link para você ver como as igrejas protestantes da Alemanha e a Igreja Católica apoiou o Terceiro Reich, o governo de Hitler. Como Hitler destruiu as capelas, destruiu a Bíblia na Alemanha, impôs, tirou Jesus dos altares e se colocou como o próprio Cristo. É terrível a matéria, você vai ver. E o livro de Urântia, ele surge nesse cenário. O século XX foi marcado pela mesma filosofia do final do século XIX. Na Europa, no século XX, o liberalismo teológico protestante enfatiza a possibilidade da humanidade despertar para uma nova época. Surgiu uma realidade que o homem iria fazer o progresso e a paz mundial. Isso era o pós-milenismo. Ia crescendo, crescendo, evoluindo, mas eis que não. A Europa testemunhou o fracasso do liberalismo teológico, com as duas grandes guerras mundiais, 1914 a 1918, 1939 a 1945. A política era de demonstrar o caráter supranacional da comunidade cristã, da comunhão cristã, mas não deu certo. Porque o homem não estava evoluindo, o homem não estava crescendo. O homem fez uma interpretação que o mundo iria evoluir, crescer, mas não aconteceu isso. Com a derrocada do liberalismo teológico, em responder às questões suscitadas pela guerra, o protestantismo carecia de uma teologia que o ajudasse a entender os acontecimentos da época. Por isso que a teologia da época não resolvia os problemas mundiais. Por isso que naquela época, em todo o mundo, houve aparições de OVNIs. Houve o problema da Área 51 nos Estados Unidos, o caso Roosevelt. Houve várias manifestações no mundo de OVNIs, revelações extrafísicas, extraterrenas. E veio o livro de Urântia nesse contexto. Porque o mundo de então, a teologia, a igreja, o Estado não conseguiria responder à carência da humanidade. E foi necessário uma intervenção cósmica de Jesus Cristo, Sananda, segundo o comando Astacherran, ou no livro de Urântia, o Cristo Migael de Nébadon. Com a derrocada do liberalismo teológico e responder às questões suscitadas pela guerra, o protestantismo carecia de uma teologia que o ajudasse a entender os acontecimentos da época. Surge então, como eu falei, Karl Barth, o teólogo suíço, que pregava que o reino de Deus seria estabelecido pelos sociais-democratas, mas a guerra destruiu seus sonhos. Karl Barth batalhava a teologia dialética, trabalhava essa teologia, ou a teologia da crise, ou a neo-ortodoxia. Karl Barth trabalhava a ideia de desconstruir os valores tradicionais para reconstruir através de sofismas, de uma teologia sofisticada, elaborada, através do histórico crítico, um método sociológico de interpretação da Bíblia. Não deu certo, o homem se tornou vazio, o homem se tornou liberal, o homem se tornou altamente material, e a igreja que tinha uma resposta para o homem, a igreja silenciou a própria igreja. Enquanto preparava o primeiro volume de sua obra intitulada Dogmática Eclesiástica, Karl Barth, quando nesse período estava construindo a sua primeiro capítulo, primeira obra da Dogmática Eclesiástica, lá na Alemanha, o Adolf Hitler chegava ao poder. Em 1933, o Vaticano assinou a concordata com o Reich, o governo de Hitler. Já os protestantes estavam desprovidos de qualquer ferramenta teológica para se opor ao novo desafio. Para piorar, muitas igrejas assimilaram a crença na perfeição humana proclamada por Hitler. Os cristãos alemães afirmavam que Deus os havia escolhido para civilizar o mundo, e isso se dava através da pregação da mensagem sobre a superioridade racial alemã, a raça ariana. Em 1933 foi fundada a Igreja Evangélica Alemã Unida, que obedeceu aos princípios estabelecidos pelo Hitler, pelo Terceiro Reich, que é a igreja de Hitler, que você vai ver no link aqui embaixo. Coisas terríveis, meus irmãos. O mundo daquela época estava desabando. E hoje os pregadores de Urântia ficam
nos pormenores, pegam uma revelação da época de 27 a 45, a 55. Por que não tem reencarnação? Por que não tem que mediunidade no livro de Urântia? Porque os extraterrestres respeitaram o contexto econômico, o contexto espiritual, o contexto dogmático da época, queridos. Simplesmente isso. No próximo vídeo continuaremos.